O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de vós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros, quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. E ficaram com medo. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhas medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós vamos fazer uma reflexão dentro desta homilia do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, de 1 a 7, o Salmo 32 ou 33, e João, capítulo 6, versículo 16 a 21, que já foi proclamado. Hoje a palavra de Deus nos conduz por dois caminhos que, na verdade, são um só. O caminho da missão e também o caminho da confiança. Na primeira leitura, vemos a igreja primitiva crescendo. Mas junto com o crescimento, surgem também os conflitos. Surgem as reclamações, as tensões e também necessidades. Gente sendo esquecida. E aqui está algo muito profundo. A igreja é santa, mas é feita de pessoas humanas. Os apóstolos poderiam ter se perdido nisso. Poderiam abandonar a oração, abandonar a palavra para resolver apenas problemas administrativos. Mas não. Eles tomaram uma decisão firme, uma sábia decisão. Fala em Atos: nós nos dedicaremos à oração e ao serviço da palavra. E escolheram homens cheios do Espírito Santo para servir. Aqui está o primeiro impacto para nós hoje, para mim e para você. Não existe verdadeira missão sem ordem espiritual. Não existe serviço autêntico se Deus não for o centro. Quantas vezes nós queremos fazer tudo, resolver tudo, controlar tudo, mas esquecemos de rezar, esquecemos de escutar Deus. E aí nos cansamos, nos frustramos, nos perdemos. A igreja cresce quando cada um assume o seu lugar, mas sobretudo quando Deus ocupa o primeiro lugar. E o resultado
A palavra diz logo. A palavra aqui vai falar o resultado. A palavra de Deus crescia, o número dos apóstolos se multiplicava. Nesse contexto, meus irmãos e minhas irmãs, vemos nascer algo essencial para a vida da igreja. O ministério dos diáconos. Isso. O ministério dos diáconos. Diante do crescimento da comunidade e das necessidades concretas, especialmente o cuidado com os mais frágeis, os apóstolos discernem que não podem abandonar a oração e a palavra. Surge então o diaconato como resposta inspirada pelo Espírito Santo. Os diáconos, meus filhos e minhas filhas, não aparecem apenas como organizadores, mas como homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria, chamados para servir. Isso revela uma verdade profunda. O serviço na igreja não é apenas funcional. O serviço na igreja também é muito espiritual. O diácono é sinal visível de Cristo servo. De Cristo servo. O diácono é o sinal visível de Cristo servo. Toda vez que você vê um diácono, ali está a presença de Cristo, mas é o Cristo que serve. E ele faz a ponte entre o altar e a vida, entre a liturgia e a caridade. Seu ministério recorda que a igreja não vive só da palavra proclamada no altar, mas também do amor concretamente vivido. Assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, nos ensina que a igreja cresce quando há organização guiada pelo Espírito Santo. O cuidado com os necessitados é missão essencial. E o diácono é chamado a ser presença viva da caridade na comunidade, sustentado pela oração e pela graça. Hoje, nós temos que agradecer os diáconos. E se você tem um diácono na sua paróquia, dê um abraço nele, peça a bênção ao seu diácono, porque ele está ali na qualidade de servo, daquele que representa Jesus, servo. Onde há um verdadeiro diácono, meu filho e minha filha, há uma igreja que serve, que ama e não se deixa negar pela caridade. E também não deixa ninguém para trás. Quando Deus é prioridade, a vida floresce. Agora, no Evangelho, a cena muda. É noite. Os discípulos estão no barco. O mar está agitado. O vento sopra forte e Jesus não está no barco. Veja, neste momento Jesus não está no barco. Presta atenção nisso. Eles estão remando, lutando, cansados, estão cansados. E Jesus parece ausente. Quantas vezes a nossa vida é assim? Não é verdade? Temos fé, seguimos Jesus, mas de repente vem a tempestade, os problemas na família, lutas interiores, medos, inseguranças, cansaço espiritual. E a sensação é essa: Jesus, onde estás? Cadê tu, Jesus? Mas o Evangelho diz algo maravilhoso. Jesus vem. Sim, Jesus vem ao encontro deles, caminhando sobre o mar, sobre as tempestades, sobre todos os problemas com a família, todos os problemas interiores
Ele vem caminhando sobre os teus medos, as tuas inseguranças. Ele vem caminhando sobre o teu cansaço espiritual. Aquilo que ameaçava os discípulos, Jesus pisa por cima, pisa em cima. Aquilo que parecia impossível, Jesus domina. Mas eles não reconhecem, ficam com medo. E quantas vezes nós fazemos isso também, meus filhos? Minhas filhas, quantas vezes nós também fazemos isso? Deus está agindo, mas nós só enxergamos o problema, só problema que a gente enxerga. A gente não percebe, a gente não vê o que está acontecendo por trás. Então Jesus diz uma frase que precisa entrar no teu coração, sim, no meu coração. Sou eu, não tenhas medo. Isso é maravilhoso. Jesus diz para mim e para você, sou eu, meu filho, não tenhas medo. Isso aqui não é só uma fala, viu? Isso é uma declaração de presença. Não é só uma pregação, é uma declaração de presença. É Jesus dizendo: eu estou contigo e não abro, meu filho. Jesus está dizendo assim, ó: eu estou contigo na tempestade, meu filho. Eu estou no meio do caos que você se encontra. Vou ao teu encontro, eu vou ao teu encontro. Eu não te abandonarei em nenhum momento. E o Evangelho termina dizendo algo formidável. Eles quiseram recolher Jesus do barco e imediatamente chegaram à margem. Olha só, quando Jesus entra, a travessia resolve tudo. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui está a chave dessa palavra hoje para você e para mim. Na primeira leitura, uma igreja que se organiza, colocando Deus no centro, é maravilhosa. Nasce o diácono, nasce a presença viva do diácono. E uma comunidade que tem um diácono é uma comunidade que serve, que vive, que se transforma. No Evangelho, discípulos que enfrentam a tempestade, né? Mas encontram paz quando acolhem Jesus. Observe, meus filhos, sem oração a missão se perde, tá? Sem a oração a missão se perde. Sem Jesus, a travessia se torna desespero. Hoje o Senhor está te perguntando, pergunta no teu coração, onde você está tentando remar sozinho? Onde você deixou a oração de lado? Onde o medo tomou o lugar da fé, meu filho, minha filha? Porque a verdade é essa. Você pode até remar muito, mas sem Jesus, você não chega. Você não chega. Mas com Jesus, mesmo no meio da tempestade, você vai chegar. Você chega. Agora eu quero falar ao teu coração com toda a força do meu coração. Pare de lutar sozinho. Pare de tentar resolver tudo na força do teu braço. Pare de viver uma fé sem oração. Deus não te chamou para sobreviver. Ele te chamou para viver com Ele. Viver, não é sobreviver. Abra o coração. Deixa Jesus entrar no teu barco hoje, meu filho, minha filha. E quando Ele entrar, posso dizer assim, prepare-se. Prepare-se.
porque aquilo que estava longe vai se tornar próximo de você. Aquilo que parecia impossível vai acontecer na tua vida. E neste momento, eu convido você a entrar em oração comigo. Inclina a cabeça, meu filho e minha filha, e vamos juntos rezar. Senhor Jesus, hoje eu reconheço que muitas vezes tenho remado sozinho. Tenho confiado mais em mim do que em Ti, Senhor. Mas hoje eu te escuto dizendo: sou eu, não tenhas medo. Foi no Evangelho, fala isso, Senhor, hoje. És Tu falando para mim hoje. Sou eu, não tenhas medo. Entra, Senhor, entra no meu barco. Entra nas minhas lutas, entra nas minhas tempestades. Eu te suplico. Acalma o meu coração. Fortalece a minha fé e me ensina a colocar-te no centro da minha vida, Senhor. Dá-me um coração fiel. Dá-me um coração fiel à oração, Senhor. Um espírito disponível para a missão. E uma confiança inabalável na Tua presença, na Tua palavra, no Teu amor. E que contigo, Senhor, eu chegue à margem da minha vitória, à margem da paz e da minha vida nova. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Meu filho, minha filha, inclina a cabeça nesse momento para receber a bênção de hoje. O Senhor que é rico em misericórdia, o Senhor que quer te consolar de todas as formas, que quer entrar no teu coração e fazer morada, possa te abençoar e vai te abençoar no dia de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.